O ar da manhã estava denso com névoa quando Esther abriu sua janela. Os primeiros raios de sol tentavam penetrar a bruma, criando um brilho difuso que parecia fluir como água dourada sobre os campos. Ela respirou fundo, sentindo o peso das preocupações sobre seus ombros. As notícias recentes sobre doenças na vila vizinha, os conflitos familiares que pareciam se multiplicar, e a sensação constante de inquietação que a seguia como uma sombra persistente. Como os antigos enfrentavam o mal? Perguntou-se, enquanto suas mãos buscavam instintivamente o pequeno livro de orações que pertencera à sua avó. As páginas gastas pelo uso contínuo falavam de gerações que, assim como ela, buscavam proteção contra forças que não podiam ver, mas podiam sentir. A oração para afastar o mal não é um conceito novo nem uma prática exclusiva de nossa época. Desde os primórdios da fé, homens e mulheres elevaram suas vozes ao céu em súplica por proteção contra as trevas que os rodeavam. Na tradição judaico-cristã, esse diálogo com o divino como forma de proteção está profundamente enraizado nas Escrituras. Nas páginas do Antigo Testamento, encontramos reis, profetas e pessoas comuns que, diante de ameaças tangíveis e intangíveis, recorreram à oração como escudo. Davi, o rei pastor, escreveu: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei?" Suas palavras ecoam a confiança de quem conhece o poder da oração como defesa. No Novo Testamento, Jesus ensina seus discípulos a orar: "E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal." Esta simples frase da oração do Pai Nosso reconhece a realidade do mal e a necessidade de proteção divina. Paulo, em suas epístolas, frequentemente exorta os primeiros cristãos a orarem sem cessar, reconhecendo na oração uma arma eficaz contra as hostes espirituais da maldade. Mas o que significa realmente orar para afastar o mal? É uma simples repetição de palavras ou existe um poder mais profundo neste ato de fé? Como podemos, em nossa jornada espiritual, utilizar a oração como um escudo eficaz contra as investidas do mal? Esther fechou o livro de orações e olhou novamente pela janela. A névoa começava a dissipar-se, revelando a paisagem familiar de sua vila. De alguma forma, o simples ato de refletir sobre as orações dos antigos já começava a dissipar também a névoa de preocupação em seu coração. Enquanto o sol se elevava no horizonte, uma certeza crescia dentro dela. Estava prestes a embarcar em uma jornada de descoberta, uma jornada através das eras, seguindo os passos daqueles que, antes dela, haviam encontrado na oração um refúgio seguro contra o mal. E você, está pronto para esta jornada? O Palácio Real de Babilônia erguia-se imponente sob o sol escaldante do meio-dia. Suas paredes de tijolos esmaltados refletiam a luz em tons de azul profundo e dourado, enquanto jardins suspensos ofereciam um raro refúgio de sombra e frescor. Era o coração do império mais poderoso do mundo conhecido, um império construído sobre sangue, conquista e adoração de deuses estrangeiros. No meio deste reino pagão, Daniel caminhava pelos corredores ornamentados com passos medidos. Conselheiro respeitado do rei, ele navegava diariamente por um mar de intrigas palacianas e inveja cortesã. Sua posição era invejada, sua sabedoria temida, e sua fé inabalável no Deus de Israel, era o alvo perfeito para aqueles que desejavam sua queda. A história de Daniel nos oferece um dos exemplos mais poderosos de como a oração serve de escudo contra o mal. No capítulo 6 do livro que leva seu nome, encontramos Daniel enfrentando uma conspiração mortal. Invejosos de sua posição, os sátrapas e administradores persuadiram o rei Dário a assinar um decreto proibindo que se fizesse petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A penalidade para a desobediência? Ser lançado na cova dos leões. Daniel conhecia bem o decreto. Sabia das consequências. E ainda assim, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A janela de seu quarto superior, aberta em direção a Jerusalém, testemunhava sua defesa rotineira contra o mal que o cercava. O que havia nesta oração de Daniel que a tornava tão poderosa? Primeiro, era uma oração de consistência. Daniel não orava apenas em momentos de crise. A oração era seu hábito diário, repetido 3 vezes. Segundo, era uma oração de gratidão. Mesmo em meio à adversidade, ele dava graças. Terceiro, era uma oração de direção, voltada para Jerusalém, símbolo de sua conexão com a promessa divina e sua identidade espiritual. Quando os conspiradores o encontraram em oração, Daniel foi denunciado ao rei. Dário, embora apreciasse Daniel,
estava preso por seu próprio decreto. Com pesar, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará, disse o rei, talvez mais em esperança do que em crença. A noite na cova dos leões representa o culminar da batalha espiritual. De um lado, o mal tangível, feras famintas, conspiradores cruéis, um decreto irrevogável. Do outro, o poder invisível da oração persistente. Daniel estava fisicamente vulnerável, mas espiritualmente fortificado por anos de comunhão com Deus. Pela manhã, quando o rei ansioso correu para a cova, a voz de Daniel saudou: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano." A oração de Daniel não apenas o protegeu do mal físico representado pelos leões, mas também triunfou sobre o mal moral da conspiração. Os próprios conspiradores acabaram sendo lançados na cova, onde os leões os despedaçaram instantaneamente. Esta história não nos ensina que a oração nos tornará imunes a dificuldades. Daniel enfrentou a cova dos leões. O que nos ensina é que a oração cria um escudo espiritual que nos permite enfrentar o mal sem sermos consumidos por ele. Cria um espaço de proteção onde, mesmo nas circunstâncias mais ameaçadoras, podemos experimentar a presença divina que fecha a boca dos nossos leões pessoais. Enquanto Daniel deixava a cova, ileso e vindicado, uma nova compreensão nascia no palácio de Babilônia. O rei Dário promulgou um novo decreto: "Em todo o domínio do meu reino, tremam e temam todos diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre." A oração constante de Daniel não apenas o protegeu do mal, mas transformou um ambiente de hostilidade em um testemunho do poder divino. E enquanto o sol se punha sobre Babilônia naquele dia, um novo questionamento ecoava pelos corredores do império. Que poder invisível é este, que fecha a boca de leões e transforma decretos de morte em declarações de vida? A história de Daniel nos convida a perguntar: quais são os leões que nos ameaçam hoje? E como a prática da oração constante pode se tornar nosso escudo contra eles? O palácio de Suzã resplandecia sob a luz dourada do entardecer. Nos vastos jardins, fontes murmuravam entre flores exóticas, enquanto os servos apressados preparavam mais um banquete suntuoso. Era um cenário de opulência incomparável, o coração do Império Persa, onde o rei Assuero governava sobre 127 províncias. Dentro de seus aposentos reais, porém, uma jovem rainha contemplava não a beleza que a cercava, mas o abismo que se abria à sua frente. Esther, a órfã judia que se tornará rainha por um capricho do destino, acabará de receber notícias devastadoras. Seu tio Mordecai rasgara suas vestes e cobria-se de cinzas nas ruas da cidade, clamando em alta voz. O motivo: um decreto de morte assinado pelo próprio rei, condenando todos os judeus do império ao extermínio. O livro de Esther nos apresenta uma das mais dramáticas histórias de oração contra o mal no Antigo Testamento, embora, curiosamente, a palavra oração sequer apareça no texto. O que encontramos, em vez disso, é um poderoso exemplo de jejum e súplica coletiva como armas contra um mal iminente. A situação era desesperadora. Amã, o ministro principal do rei, movido por ódio pessoal contra Mordecai, havia conseguido um decreto real ordenando a morte de todos os judeus em um único dia. O decreto estava selado com o anel do rei, tornando-o irrevogável segundo as leis dos medos e persas. A data para o massacre já estava marcada, determinada pela superstição de Amã através do lançamento de sortes. Diante deste mal esmagador, Esther enfrentava um dilema mortal. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava arriscar a própria vida. Permanecer em silêncio significava assistir ao extermínio de seu povo. Foi neste momento crucial que nasceu uma das mais poderosas estratégias espirituais contra o mal registradas na Bíblia. "Vai", ordenou Esther a Mordecai, "reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Assim, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se eu perecer, pereci." Este chamado ao jejum coletivo representa uma forma intensificada de oração, uma mobilização espiritual do povo diante de uma ameaça existencial. Por 3 dias e 3 noites, uma comunidade inteira se uniu em um único propósito: suplicar pela intervenção divina contra um mal que humanamente parecia impossível de ser detido. O que podemos aprender com este exemplo? Primeiro, que existem situações onde a oração individual precisa ser ampliada para uma súplica coletiva. Segundo, que o jejum intensifica a oração, criando um foco espiritual agudo em momentos de crise. Terceiro,
que a verdadeira oração contra o mal frequentemente nos exige coragem para agir. Se eu perecer, pereci. Após os 3 dias de jejum, Esther vestiu-se com trajes reais e apresentou-se no pátio interior do palácio, visível ao rei que estava sentado em seu trono. Quando Assuero a viu, estendeu o cetro de ouro, o sinal de aceitação que significava a vida. A oração e o jejum haviam aberto a primeira porta. O que se seguiu foi uma sequência de eventos tão extraordinários que muitos veem neles a mão invisível de Deus, embora o nome divino não seja mencionado explicitamente no livro. Esther demonstrou sabedoria estratégica ao não fazer seu pedido imediatamente, mas convidar o rei e Amã para banquetes sucessivos. Uma noite de insônia levou o rei a descobrir que Mordecai, o judeu que Amã odiava, havia uma vez salvado a vida do soberano sem receber recompensa. A própria forca que Amã havia preparado para Mordecai tornou-se um instrumento de sua própria execução. Finalmente, embora o decreto de morte não pudesse ser revogado, um novo decreto foi emitido, permitindo aos judeus defenderem-se. O dia planejado para seu extermínio transformou-se em dia de vitória, culminando na instituição da festa de Purim, celebrada pelos judeus até hoje como memorial da libertação do mal. A história de Esther nos mostra que a oração contra o mal nem sempre segue fórmulas visíveis ou explícitas. Às vezes, manifesta-se como uma comunidade unida em jejum e súplica. Às vezes, expressa-se na coragem de confrontar o mal, mesmo sob risco da própria vida. E às vezes, revela-se no desenrolar de eventos aparentemente casuais que, juntos, formam um padrão de proteção e libertação. Enquanto a noite caía sobre Suzã e as celebrações dos judeus ecoavam pelas ruas antes condenadas ao silêncio da morte, uma verdade eterna se solidificava. Quando o povo de Deus se une em oração contra o mal, até mesmo decretos irrevogáveis podem ser superados, e dias marcados para destruição podem se transformar em festivais de vida. E nos perguntamos, quais decretos de mal parecem irrevogáveis em nossa época? E como podemos, como Esther, mobilizar uma resposta espiritual coletiva que transforme a ameaça em libertação? A lua cheia da Páscoa derramava sua luz prateada sobre as oliveiras antigas do jardim de Getsemane. Suas sombras retorcidas dançavam no chão como figuras de uma história ainda não contada. O ar noturno estava impregnado com o aroma das flores primaverais e o silêncio pesado da expectativa. Jesus caminhava lentamente entre as árvores, seguido por seus discípulos sonolentos. A celebração da Páscoa havia terminado, e o peso do que estava por vir curvava seus ombros. Ele sabia, o momento decisivo havia chegado. Enquanto o resto de Jerusalém dormia, celebrando a libertação ancestral do Egito, um novo drama de libertação estava prestes a começar. Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, disse Jesus aos discípulos. Levando consigo apenas Pedro, Tiago e João, avançou um pouco mais para o interior do jardim. A minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. No Novo Testamento, a oração de Jesus no Getsemane representa talvez o exemplo mais profundo de oração contra o mal. Não era apenas um homem enfrentando a perspectiva da morte física, era o próprio Filho de Deus confrontando a concentração máxima do mal espiritual, preparando-se para carregar o peso do pecado do mundo. Meu Pai, orou Jesus, prostrado com o rosto em terra, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração, repetida 3 vezes com intensidade crescente, revela aspectos fundamentais da oração contra o mal. Primeiro, Jesus reconhece a realidade do mal que está prestes a enfrentar. O cálice representa não apenas o sofrimento físico da crucificação, mas a angústia espiritual de carregar o pecado da humanidade. Ele não minimiza nem ignora o mal, o confronta diretamente em oração. Segundo, Jesus expressa seu desejo honesto de evitar este sofrimento, se possível. A oração autêntica contra o mal não exige pretensão de força ou indiferença à dor. Permite a expressão sincera de nosso desejo humano de evitar o sofrimento. Terceiro, e crucialmente, Jesus submete sua vontade à vontade do Pai. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta submissão não é resignação passiva, mas alinhamento ativo com propósito divino mais amplo. É o reconhecimento de que, por vezes, o caminho através do mal, não ao redor dele, é necessário para um bem maior. A intensidade desta oração é revelada pelo relato de Lucas, que nos diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, uma condição médica rara chamada hematoidrose, que pode ocorrer sob extremo estresse emocional. A batalha no Getsemane foi tão real e intensa quanto a que estava por vir no Calvário. Enquanto Jesus orava,
Seus discípulos dormiam a poucos metros de distância. 3 vezes ele retornou para encontrá-los adormecidos, incapazes de vigiar em oração mesmo por 1 hora. Este contraste destaca outro aspecto da oração contra o mal. A vigília espiritual requer disciplina e persistência que frequentemente nos faltam quando mais precisamos. Vigiai e orai, advertiu Jesus, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta advertência ressoa através dos séculos, lembrando-nos que a oração não é apenas um conforto espiritual, mas uma disciplina necessária contra as forças do mal que constantemente procuram nos separar do propósito divino. O resultado da oração de Jesus não foi a remoção do cálice de sofrimento, mas o fortalecimento para bebê-lo. Lucas relata que apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. A oração transformou não a circunstância, mas a capacidade de Jesus de enfrentá-la. Quando ele finalmente se levantou para encarar Judas e os soldados que vinham prendê-lo, havia uma resolução tranquila em sua atitude, a paz de quem alinhara completamente sua vontade com a vontade divina. A vigília de Getsêmani nos ensina que a oração contra o mal nem sempre resulta em sua remoção imediata de nossas vidas. Às vezes, como no caso de Jesus, resulta em força para enfrentar o mal em um confronto que, em última análise, levará à sua derrota definitiva. A cruz que se seguiu ao Getsêmani não foi uma derrota, mas o prelúdio necessário para a vitória final da ressurreição. Enquanto o jardim finalmente silenciava, e Jesus era levado sob escolta armada para seu julgamento, as palavras de sua oração permaneciam como um eco entre as oliveiras. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Era a fórmula perfeita para transformar o confronto com o mal em um caminho para a redenção. E para nós, que cálices enfrentamos hoje? E como a oração de submissão ativa à vontade divina pode nos preparar, não necessariamente para evitar o mal, mas para enfrentá-lo de forma que leve à vitória final. O sol já havia percorrido metade de sua jornada diária quando Esther finalmente fechou as escrituras que estivera estudando desde o amanhecer. As histórias de Daniel na cova dos leões, da rainha Esther diante do decreto de morte, e de Jesus no jardim de Getsêmani pareciam agora entrelaçadas como fios de um único tecido, um tapete sagrado revelando padrões de proteção divina contra o mal. Ela se levantou e caminhou até a janela. A névoa matinal havia se dissipado completamente, revelando uma paisagem vibrante de vida. As preocupações que haviam oprimido anteriormente não haviam desaparecido, mas pareciam agora redimensionadas à luz das verdades eternas que acabará de contemplar. O que podemos aprender, afinal, destes exemplos bíblicos sobre a oração como escudo contra o mal? Que princípios transcendem tempos e culturas, conectando as experiências de Daniel em Babilônia, Esther na Pérsia e Jesus no Getsêmani às nossas próprias batalhas contra o mal no mundo contemporâneo? Primeiro, aprendemos que a oração eficaz contra o mal é uma prática constante, não apenas uma resposta de emergência. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, muito antes da crise da conspiração. Esta disciplina espiritual criou nele a força interior necessária para enfrentar a cova dos leões quando ela surgiu. Da mesma forma, os evangelhos nos dizem que Jesus frequentemente se retirava para orar sozinho, estabelecendo um padrão de comunhão com o Pai que o sustentou na crise do Getsêmani. Em nossa cultura de soluções rápidas e gratificação instantânea, tendemos a buscar a oração apenas quando o mal já nos cerca. Os exemplos bíblicos nos convidam a uma prática diferente: construir um escudo de oração diária que nos fortaleça antes que as crises se manifestem. Segundo, vemos que a oração contra o mal frequentemente se beneficia da comunidade espiritual. Esther não enfrentou o decreto de morte sozinha, mobilizou toda a comunidade judaica em Suzã para jejuar e orar com ela. Jesus, embora sua batalha final fosse inevitavelmente solitária, pediu a Pedro, Tiago e João que vigiassem e orassem com ele. O apóstolo Paulo ecoa este princípio quando escreve aos Efésios sobre a armadura de Deus contra as forças espirituais do mal. Após listar as diversas peças desta armadura, ele conclui com a exortação: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração comunitária multiplica o escudo espiritual. Terceiro, descobrimos que a oração eficaz contra o mal envolve submissão à vontade divina, não a imposição da nossa. Jesus exemplificou isto perfeitamente no Getsêmani: não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta submissão não é passividade ou fatalismo, mas reconhecimento de que a perspectiva divina transcende a nossa, e que o propósito final de Deus pode incluir caminhos através do vale das sombras que preferiríamos evitar. O apóstolo Paulo captura esta verdade paradoxal quando escreve:
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A oração alinhada com este entendimento não busca simplesmente a ausência de mal, mas a transformação de todas as circunstâncias, mesmo as dolorosas, em instrumentos do propósito divino. Quarto, aprendemos que a oração contra o mal frequentemente nos prepara, não para evitar a batalha, mas para enfrentá-la com recursos espirituais ampliados. Daniel enfrentou a cova dos leões. Esther arriscou sua vida diante do rei. Jesus seguiu para a cruz. Em cada caso, a oração não removeu o desafio, mas proveu a força necessária para superá-lo. Tiago expressa esta verdade quando escreve: Considerai motivo de grande alegria, meus irmãos, quando passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. A oração como escudo contra o mal não nos isola da realidade do sofrimento, mas nos equipa para enfrentá-lo com uma perspectiva transformada. Quinto, verificamos que a oração eficaz contra o mal frequentemente inclui uma dimensão de ação humana responsável. Daniel continuou orando publicamente, apesar do decreto. Esther arriscou-se a abordar o rei. Jesus, após sua oração, levantou-se para enfrentar conscientemente seus acusadores. O livro de Tiago novamente captura este princípio. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A oração contra o mal nos leva não apenas a buscar intervenção divina, mas também a nos tornarmos instrumentos dessa intervenção através de ações corajosas e éticas. Finalmente, todos esses exemplos bíblicos nos mostram que a oração como escudo contra o mal não é uma fórmula mágica para uma vida sem problemas, mas um caminho de intimidade com Deus que transforma nossa experiência do mal. Como escreveu o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O escudo da oração, em última análise, não é tanto sobre manter o mal distante, mas sobre manter Deus perto, tão perto que, mesmo quando atravessamos os vales mais sombrios, experimentamos sua presença como luz suficiente para o próximo passo. Enquanto Esther contemplava estas verdades, uma paz que transcendia o entendimento começava a preencher seu coração. O mal que a havia assombrado não desaparecera magicamente, mas sua perspectiva estava sendo renovada. Como Daniel, ela poderia enfrentar seus leões com confiança. Como a rainha Esther, poderia agir com coragem mesmo diante do risco. Como Jesus, poderia alinhar sua vontade com um propósito divino maior. E você? Que leões, decretos ou cálices enfrenta hoje? Como estes princípios atemporais de oração contra o mal podem transformar sua perspectiva e fortalecer seu espírito para as batalhas que se apresentam? Antes de prosseguirmos, inspirados pelas reflexões que fizemos até aqui, vamos orar juntos. Pai Celestial, venho à Tua presença reconhecendo que há batalhas ao meu redor e dentro de mim que transcendem o que meus olhos podem ver. Como Teus servos ao longo das eras, Daniel entre leões, Esther diante de decretos de morte, e Teu próprio filho no Jardim das Oliveiras, encontro-me necessitado da proteção que só Tu podes oferecer. Senhor, como Daniel, quero fazer da oração não apenas um refúgio de emergência, mas um ritmo constante da minha vida. Ajuda-me a estabelecer aquela disciplina de comunhão contigo que fortifica a alma antes que as tempestades cheguem. Que eu possa, como ele, manter minhas janelas abertas para Jerusalém, meus olhos fixos em Tuas promessas, mesmo quando os decretos do mundo ameaçam com consequências graves. Deus de Esther, lembro que há poder na oração comunitária. Quando o mal parece grande demais para enfrentar sozinho, concede-me a humildade para mobilizar outros em intercessão junto comigo. Que eu nunca subestime o poder multiplicador da comunidade reunida em Teu nome, jejuando e orando como uma só voz contra as obras das trevas. E concede-me, como a Esther, a coragem para agir decisivamente quando a oração deve ser seguida por passos de fé, mesmo sob risco. Jesus, meu Senhor, Tua oração no Getsemane me ensina a honestidade sagrada de expressar meu coração. Afasta de mim este cálice, enquanto simultaneamente me submeto ao propósito maior. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Ajuda-me a confiar que Tua perspectiva eterna transcende meu entendimento limitado, e que caminhos que parecem sombreados à minha vista podem ser os mais diretos para Teus propósitos redentores. Pai, reconheço com o apóstolo Paulo que nosso combate não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, revisto-me da armadura completa que nos ofereceste. Cinjo-me com o cinto da verdade,
para que as mentiras do inimigo não encontrem abrigo em minha mente. Revisto-me da couraça da justiça, não confiando em minha própria retidão, mas naquela que vem de ti. Calço-me com a preparação do evangelho da paz, para permanecer firme quando a terra tremer sob meus pés. Tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloco o capacete da salvação, protegendo minha mente das dúvidas que assaltam a certeza de teu amor. E empunho a espada do Espírito, que é a tua palavra, para dissipar as trevas com a luz de tua verdade revelada. Senhor, ensina-me a perseverar na oração, como fizeram teus servos através das eras. Quando o cansaço me atingir, como atingiu os discípulos no Getsemane, desperta-me para vigiar por mais 1 hora. Quando o medo me paralisar, como quase paralisou Esther, lembra-me que talvez tenha chegado ao reino para um momento como este. Quando as ameaças rugirem ao meu redor, como os leões que cercaram Daniel, permite-me experimentar a paz sobrenatural que excede todo o entendimento. Em tempos de enfermidades que ameaçam o corpo, invoco tua proteção como salmista. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Que tua presença seja o escudo que me guarda de todo o mal. Nas batalhas mentais contra a ansiedade, a depressão e o medo, reclama a promessa de Isaías. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Que tua paz guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Nos conflitos relacionais, quando palavras ferem e intenções maliciosas ameaçam destruir laços, relembro as palavras de Jesus. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Transforma minha oração defensiva em intercessão redentora pelos próprios que me ferem. Nas lutas espirituais mais profundas, quando a própria fé parece vacilar sob o peso da dúvida, uno-me ao clamor daquele pai no Evangelho. Creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Sustenta minha confiança quando minhas próprias forças se esgotarem. Pai, agradeço porque a oração contra o mal não se baseia em minha eloquência ou força, mas na tua fidelidade e poder. Assim como respondeste a Daniel, Esther e Jesus, sei que ouves meu clamor hoje. Como prometeu teu filho, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Finalmente, lembro-me que a maior oração contra o mal já foi respondida na cruz e no túmulo vazio. O mal que mais deveria me aterrorizar, a separação eterna de ti, já foi vencido. Por isso, mesmo quando enfrento vales sombrios, posso orar com confiança, sabendo que a batalha decisiva já foi ganha. No nome poderoso de Jesus, que venceu o mundo, e por cujo sangue somos mais que vencedores, eu oro. Amém. O céu tinha adquirido tons de púrpura e ouro quando Esther finalmente fechou seu diário. As páginas, antes vazias, agora continham reflexões sobre Daniel, a rainha Esther, Jesus no Getsemane, e as lições de oração que haviam transcendido séculos para alcançá-la hoje. No silêncio do entardecer, ela sentia uma nova força fluindo por suas veias, não a ausência do medo, mas a presença de algo mais poderoso que o sobrepujava. Nossa jornada pelas páginas sagradas nos trouxe de volta ao ponto de partida, mas não somos mais os mesmos que éramos quando começamos. Como Esther, examinamos os exemplos daqueles que, antes de nós, ergueram escudos de oração contra as manifestações do mal em suas vidas. Agora é o momento de integrar estas verdades em nossa própria jornada espiritual. A oração para afastar o mal não é uma fórmula mágica ou um amuleto supersticioso. É um relacionamento vivo com o divino, sustentado pela prática constante, fortalecido pela comunidade, caracterizado pela submissão confiante e frequentemente acompanhado por ação corajosa. É um escudo não feito por mãos humanas, mas forjado na intimidade com aquele que é mais forte que todo o mal. Paulo, escrevendo aos Coríntios a partir de suas próprias experiências de confronto com o mal, oferece uma descrição memorável desta realidade paradoxal. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esta é a verdadeira natureza do escudo de oração, não a ausência de dificuldades, mas a presença constante de uma força interior que nos sustenta através delas. Como podemos, então, incorporar este escudo em nossa própria vida? Primeiro, devemos estabelecer uma prática consistente de oração antes que as crises surjam. Como Daniel, que orava 3 vezes por dia mesmo antes da conspiração contra sua vida, precisamos cultivar uma disciplina espiritual que fortaleça nosso ser interior para os desafios inevitáveis.
Não esperamos até que a tempestade chegue para construir um abrigo. Da mesma forma, não devemos esperar até que o mal nos cerque para estabelecer práticas de oração. Esta disciplina pode assumir formas diferentes para cada pessoa. Um tempo quieto matinal antes que o mundo desperte, pausas intencionais durante o dia para reconexão espiritual, ou momentos de reflexão ao final da jornada. O importante não é a forma específica, mas a consistência que cria canais profundos de comunhão através dos quais a força divina pode fluir nos momentos de necessidade. Segundo, devemos reconhecer o poder da oração comunitária contra o mal. Esther não enfrentou o decreto de morte sozinha, mobilizou toda a comunidade em jejum e súplica. Jesus, embora sua batalha final no Getsemane fosse inevitavelmente solitária, buscou a companhia e o apoio espiritual de seus discípulos mais próximos. Em um mundo que idolatra a autossuficiência, talvez precisemos recuperar a humildade de reconhecer que algumas batalhas são grandes demais para enfrentarmos sozinhos. Quando o mal parece avassalador, a vulnerabilidade de buscar intercessão compartilhada pode ser precisamente a força que necessitamos. Como escreveu o autor de Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque se caírem, um levantará o seu companheiro. Terceiro, devemos cultivar a submissão confiante que Jesus demonstrou no Getsemane. Não seja como eu quero, mas como tu queres não é uma rendição passiva ao mal, mas um alinhamento ativo com uma perspectiva divina que transcende nossa visão limitada. É o reconhecimento humilde de que, como disse Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Esta submissão nos liberta do fardo impossível de tentar controlar todas as circunstâncias. Permite-nos descansar na confiança de que, mesmo quando não entendemos o propósito por trás do sofrimento, podemos confiar no caráter daquele que prometeu trabalhar todas as coisas para o bem dos que o amam. Quarto, devemos estar prontos para acompanhar nossa oração contra o mal com ação apropriada. Daniel continuou orando publicamente, apesar das consequências. Esther arriscou-se ao apresentar-se não convidada diante do rei. Jesus, após sua oração, levantou-se para enfrentar seus acusadores, sabendo que o aguardava. A oração eficaz contra o mal não nos torna passivos, mas nos prepara para responder ao mal com sabedoria e coragem. Como escreveu Tiago, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O escudo da oração nos protege precisamente para que possamos agir com integridade no confronto com o mal, não para nos isolar dele. Finalmente, devemos lembrar que nosso escudo de oração está fundamentado em uma vitória que já foi conquistada. A ressurreição de Jesus representa o golpe decisivo contra o poder último do mal. Como proclamou Paulo, morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta certeza não nos isenta das batalhas presentes, mas as coloca em uma perspectiva transformada. Oramos contra o mal não como aqueles que temem a derrota final, mas como aqueles que já têm garantida a vitória última. Como escreveu João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A jornada de Esther através das histórias de Daniel, da rainha persa, e de Jesus no Getsemane havia mudado algo fundamental em sua perspectiva. As preocupações que haviam assolado pela manhã, as notícias de doenças, os conflitos familiares, a sensação de inquietação persistente, não haviam simplesmente desaparecido. Mas agora ela os via através de uma lente diferente, enquadrados por uma confiança mais profunda e sustentados por práticas espirituais testadas através dos séculos. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu do entardecer, ela respirou fundo o ar fresco da noite e sentiu uma paz que transcendia o entendimento. O mal ainda existia no mundo, isso não havia mudado. Mas sua capacidade de enfrentá-lo com um escudo de oração forjado na intimidade com o divino, isso havia sido transformado completamente. E quanto a você? Que batalhas você enfrenta hoje? Que manifestações do mal parecem ameaçar sua paz, seu propósito, sua própria identidade? As histórias de Daniel, Esther e Jesus não são apenas relatos históricos, mas convites para sua própria jornada de descoberta. O mesmo escudo que os protegeu está disponível para você agora, não como uma relíquia antiga, mas como uma realidade viva. Ao terminar este vídeo, lembre-se, a oração contra o mal não é tanto sobre manter o mal distante, mas sobre manter Deus perto, tão perto que, mesmo no vale mais sombrio, sua presença se torna luz suficiente para o próximo passo. E em sua presença, como prometeu o salmista, há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Sua jornada de oração como escudo contra o mal começa agora. Como os antigos antes de você, erga suas mãos,
abra seu coração e descubra o poder transformador da comunhão com aquele que é mais forte que todo o mal. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Aperte também o botão do like e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras. Que o Pai te abençoe grandemente e até amanhã no nosso próximo vídeo.